Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o exame parasitológico de fezes e também sobre as infecções intestinais. Bom, houve uma queda na prevalência das parasitoses no Brasil nos últimos anos, mas ainda assim essa prevalência ela é considerada elevada. E se formos pensar em questão de epidemiologia, bom, as parasitoses elas são doenças negligenciadas. Então significa que esse dado muitas das vezes pode estar subestimado. Então, se ainda é considerada elevada, na realidade pode ser ainda maior, porque muitos casos de parasitoses não são notificados. E o exame parasitológico de fezes, ele precisa ter maior importância na clínica médica. Então, qual que é o objetivo desse exame? Nós vamos diagnosticar parasitoses intestinais, bem como evidenciar diferentes formas parasitárias encontradas nas fezes. E o exame parasitológico ele não está incluso nos exames complementares, ou seja, nos exames de rotina. E leva-se o questionamento: não está incluso aí na hipótese diagnóstica? Ou seria então uma negligência médica? Então aqui a gente tem uma figura com várias formas parasitárias de diferentes agentes que podem ser identificados no exame parasitológico de fezes. Bom, e qual é a vantagem desse exame, né? São várias. Ele tem baixo custo, então muitas das vezes a gente precisa de um cálice, de uma gaze ou de uma solução. É um método não invasivo, né? Então não precisa de uma anestesia, né? Algum outro método. E ele é de fácil execução. Além disso, né? Ele evita a realização de exame mais invasivo, como por exemplo endoscopia, exames de imagem. E a coleta, o armazenamento e a conservação das fezes consistem a fase pré-analítica. E isso determina muito a qualidade do exame. Por quê, pessoal? Se a gente não conserva ou se esse material é armazenado de uma forma incorreta ou coletado de uma maneira incorreta, a gente vai interferir diretamente na qualidade desse exame. E o paciente eles tem que ser instruído para essa coleta. Então, o primeiro passo, né, é orientar esse paciente. Essa orientação é feita tanto presencial quanto por escrito, porque muitas das vezes o paciente ele vai no laboratório, você vai instruir ele, mas ele não vai coletar, obviamente, naquele momento. Então, quando ele chega em casa, ele não lembra mais qual é a forma da coleta. Então, é importante a gente dar para ele um passo a passo para ele poder se orientar e coletar de forma adequada. Então, esse material ele tem que ser coletado num recipiente limpo e seco ou numa superfície protegida com papel higiênico, para evitar o quê? Contaminação. Esse material tem que ser transferido para um frasco de boca larga, né? Esse frasco ele tem que ser bem vedado, por quê? Porque a gente tem fermentação de bactérias, né? Então é importante que ele seja bem vedado. E quais são os interferentes? Né? Fezes eliminadas em vaso sanitário ou no solo, justamente pela contaminação, e algumas substâncias, como laxante, antiácido, óleos minerais. Então, antes do paciente coletar, ele tem que ser instruído que, no uso dessas substâncias, ele tem que fazer a interrupção uma semana antes da coleta. Bom, o segundo passo é a amostra. O atendente ele vai perguntar se foi visto, né, primeiramente, algum elemento anormal. Então, se naquele material tinha algum filamento de muco, né, que é uma estrutura esbranquiçada, com aspecto de catarro,
ou então se foi visto sangue a olho nu, ou então alguma parte de um verme, né, o parasito. O segundo passo vai ser identificar esse frasco. Então parece óbvio, né, pessoal? Mas a gente sabe que num laboratório, muitas das vezes, a gente não tem identificação correta. Então a gente tem que ter nome do paciente, idade, data, hora da coleta, consistência deste material. A hora da coleta e a data são muito importantes, porque algumas análises a gente tem que fazer na hora. Então, se a gente não faz naquele momento, às vezes o material fica impróprio para análise. Então, se a gente não tem essa informação, às vezes nós vamos liberar um exame, sendo que esse exame estará errado. Então, quando a gente tem a data e a hora da coleta, no momento da análise a gente consegue fazer uma análise crítica da fase pré-analítica. Por exemplo, um paciente vem do interior, coleta um material fecal a fresco e envia para o laboratório. Um material a fresco tem que ser analisado o quanto antes, mas ele demorou 15 a 20 horas. Então, esse material se tornou impróprio por causa do aumento, né, da putrefação. Então, isso é muito importante a gente estar salientando para o paciente. Bom, a gente pode coletar o material sem conservante, que são as fezes frescas, ou com conservantes. Então, se a gente coleta sem conservante, a gente tem que fazer o envio imediato para o laboratório. Se não tem possibilidade, né, se não há possibilidade de enviar imediatamente, esse material ele tem que ser refrigerado de 5 a 10 graus. Por quê? Para evitar justamente a putrefação, para que aquele material não se torne impróprio para análise. Então, o material deve ser analisado o mais rapidamente possível. Por quê? Porque senão ele vai deteriorar e vai perder. Mas o material também pode ser coletado com conservantes. Então, dentre os conservantes que nós usamos em análises clínicas, a gente tem o MIF, o formol e o SAF. Então, um material coletado nesse frasco com conservante, você não precisa enviar ele imediatamente, você não precisa refrigerar, a análise ela não precisa ser imediata e você tem que transferir imediatamente para o frasco logo após a evacuação. Por quê? Porque você tem que conservar esse material o quanto antes. Isso numa proporção de 1 para 3. Ou seja, uma porção de fezes para 3 de conservante. E o MIF formal ele vai fixar ovos ou larvas de eumintos e cisto e oocisto de protozoários. Já o SAF, ele fixa cisto e trofozoito. E estes são encontrados nas fezes diarreicas de pacientes com suspeita de amebíase, giardíase, por exemplo. Então, a gente pode ver que os conservantes eles têm ações diferentes. Bom, para coletar a amostra com conservante, indica-se a coleta múltipla de amostra e esse tipo de coleta aumenta a sensibilidade do exame em 90%. Ou seja, fica um exame extremamente confiável. E a gente colhe em dias alternados, né? 3 amostras, dia sim, dia não. E a gente tem que instruir o paciente ao quê? Homogeneizar o conteúdo no conservante, para garantir a conservação desse material. Aqui eu coloquei somente uma figura para exemplificar uma técnica de sedimentação espontânea. Bom, e a fase analítica? A fase analítica, primeiro a gente vai realizar o exame macroscópico, onde vamos avaliar consistência, odor, presença de elementos normais, como por exemplo muco, sangue, ou um verme adulto ou parte dele. Nós vamos escolher o quê? Um método mais adequado ou os métodos mais adequados.
também a execução da técnica e a observação desse material por microscopia óptica. Então, a gente pode utilizar diferentes métodos de acordo com a solicitação médica ou com a suspeita clínica. Então, isso a gente vai ver mais para frente. Isso é muito importante, porque existem vários métodos e alguns detectam parasitoses específicas. Então, a interação do médico com o laboratório vai aumentar, então, a eficiência desse exame. Bom, o exame microscópico ele pode ser qualitativo ou quantitativo. No qualitativo, a gente vai somente dizer se há a presença ou a ausência de parasitos, que é o mais comum em laboratório de análises clínicas. Mas também a gente pode fazer o quê? Um método quantitativo, onde a gente vai contar os ovos e isso é diretamente proporcional à intensidade do parasitismo. Ou seja, quanto mais ovos aquele verme está produzindo, mais parasitado aquele indivíduo está. E a maioria dos métodos do exame parasitológico de fezes, eles passam por um processo de enriquecimento. Para que isso? Primeiro, para a gente concentrar a forma parasitária, porque às vezes nós temos em baixa concentração. Segundo, aumentar a chance de detecção, porque se a gente concentra a forma, a gente aumenta a chance de encontrar. E terceiro, eliminar parte dos detritos. Os detritos, eles atrapalham a visualização e também confundem o analisador. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos que a gente pode utilizar. O primeiro é o método de sedimentação espontânea, chamado método de Hoffman, Pons e Janner. É um dos mais utilizados na prática clínica. Então, ele vai detectar ovos e larvas de omintos, cisto e oocisto de protozoários de tamanho maior. Então, é um exame que detecta muita forma parasitária, seja ovo, seja larva, seja cisto, seja oocisto. E a sedimentação por centrifugação? É o método de Blagg e o método de Ricci, onde a gente tem um processo de centrifugação para quê? Para concentrar forma parasitária. E a gente vai detectar o quê? Ovo e larva de ominto, cisto e oocisto de protozoário, também de tamanho maior. Então, ainda assim, nós encontramos diversas formas parasitárias nesse método. E se a gente quiser pesquisar um Cryptosporidium, a gente tem que aumentar o tempo de centrifugação. Para quê? Para favorecer o decantamento desse protozoário. Então, alguns métodos a gente tem que ajustar para a gente poder detectar um tipo de parasito. A flutuação espontânea, a gente tem o método de Willis. Então, a gente vai pesquisar ovos leves, como, por exemplo, de ancilostomídeo, e é um método pouco utilizado. Então, tá vendo como esse método aqui já é um método bem específico? A gente vai pesquisar ancilostomídeo, principalmente. Já a centrífugo flutuação, que é o método de Faust, então a gente usa uma solução de sulfato de zinco, cria um gradiente para favorecer a flutuação de cisto e oocisto de protozoários e também de ovos leves. E ele é principalmente indicado para a detecção de ameba e de giardia quando os outros testes dão negativos. Então, se a gente for pensar, o médico às vezes pede lá uma sedimentação espontânea e o exame vai vir negativo. Ok, mas o médico ainda continua suspeitando que esse paciente está com uma amebíase ou com uma giardíase. Então, ele vai pedir um método alternativo, um método de Faust. Então, a gente tem também a concentração de larvas de omintos por migração ativa, por hidrotropismo e termotropismo positivos, que são os métodos de Berman-Moraes e método de Rugai. Então, eles vão pesquisar o quê? Larva de Strongyloides stercoralis. Então, olha como é um método bem específico. E, para vocês terem uma noção,
as larvas de estrongiloides, elas têm afinidade por água e por calor. Então, a gente vai utilizar o quê? Uma água quente. Então, as larvas elas vão migrar para a solução aquosa. Por quê? Aquela solução está quente e, obviamente, é aquosa. A gente tem também a concentração mediante passagem das fezes por tela metálica ou nylon, que é o chamado método de Cato-Catz. Então, a tela ela vai reter esses detritos maiores. Então, vai passar o quê? Detrito menor e também ovos. E vai fazer com que haja uma concentração das formas parasitárias. Então, se faz uma coloração com verde malaquita. E qual que é o principal parasito que a gente vai identificar? O Schistosoma mansoni. Mas a gente também pode evidenciar Ascaris, Trichuris e também Ancylostomídeo. Então, pessoal, o que a gente deve saber? Primeiro, algumas espécies de parasitos possuem técnicas especiais para detecção, como, por exemplo, estrongiloide, schistosoma. E um exame isolado negativo, ele não é conclusivo. Então, qual que é a recomendação? Solicitar uma outra amostra ou até mesmo indicar um outro método, como, por exemplo, diagnóstico para giardia e ameba. E o terceiro é que a produção de cisto, ovos e larvas não é uniforme ao longo do dia ou do ciclo do parasito. Então, é intermitente. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, com os métodos, os processos, quais são as formas parasitárias que a gente pode encontrar. Então, é só mostrando que alguns são bem específicos, como, por exemplo, Bermia morais, né? Migração ativa de larva, e é indicado para o diagnóstico de Strongyloides stercoralis. Então, a gente tem diversos tipos de enriquecimento para poder o quê? Refinar esse exame. E as colorações empregadas, né? Então, elas vão corar o quê? Larva, cisto e oocisto. E vai favorecer o quê? A identificação correta dessas estruturas. E o corante mais utilizado é o Lugol. Então, feito isso tudo, a gente passa o quê? Para a parte da microscopia, que é uma etapa de extrema importância. E a qualidade ela vai depender tanto do microscópio quanto do microscopista. Porque a gente precisa de um microscópio que esteja funcionando em perfeito estado para analisar, porque exame de fezes é um exame bem difícil, porque a gente tem muito detrito, né? Às vezes a gente tem pouca forma parasitária, então a gente tem que ter um material bom para a gente trabalhar. E o microscopista, ele tem que ser extremamente habilidoso, porque o diagnóstico parasitológico ele é muito difícil. Então tem que ser uma pessoa bem treinada. E já tem estudos que provam que o número excessivo de exames interfere na qualidade daquele exame. Porque você tem um microscopista que analisa 12 horas o mesmo material. Então ele vai saturando e ele deixa de prestar atenção em detalhes importantes. Então pode passar despercebido alguma forma parasitária. Então o mais adequado é a gente fazer o quê? Rodízio, né? Cada hora um realiza o exame para evitar o quê? A interferência na qualidade. Então a fase pós-analítica é a emissão do laudo. Então a gente vai falar qual que é o método utilizado. A gente vai fazer a análise macroscópica, né? O que foi visto a olho nu naquele material. E a análise microscópica. Então, se não foi positivo, a gente vai colocar lá. Não foram visualizados ovos de homintos, protozoários e larvas. Agora, caso positivo, a gente vai falar o que? A forma parasitária e o nome científico do parasito. Por exemplo,
O microscopista fez o exame e achou ovos de Ascaris lumbricoides. Então, para o laudo, virá escrito: foram encontrados ovos de Ascaris lumbricoides, né? Forma parasitária e nome científico. Então, o que é um parasito? Um parasita é um organismo que vive em um hospedeiro às custas dele. E os nutrientes são retirados do seu hospedeiro. Então, quais são os parasitas que causam doenças em humanos? São os protozoários, os eumintos e os ectoparasitas. Vamos focar aqui nos protozoários e nos eumintos, que provocam as infecções intestinais. Então, aqui a gente tem uma figura de um cisto de entamoeba histolítica barra dispar, porque a gente não consegue saber qual é a espécie. Aqui a gente tem um euminto e aqui um ectoparasita, que é um carrapato. Então, o parasitismo é uma associação entre seres vivos, onde a gente tem o quê? Uma unilateralidade de benefícios. Ou seja, somente um lado se beneficia. Então, se tivessem os dois lados, seria o quê? Um mutualismo. Então, o parasito, ele expolia o hospedeiro. Então, através disso, ele vai obter o quê? Nutriente. E ele também o quê? Vai abrigar naquele hospedeiro. E isso vai provocar o quê? Dano ao organismo. Então, o primeiro grupo de parasitas que causam doenças no homem são os protozoários. Existem cerca de 60 mil espécies conhecidas. Destas, 50% são fósseis, ou seja, elas não existem mais. E apenas 10 mil dessas espécies são parasitos. E qual que é a característica principal de um protozoário? É um ser unicelular, ou seja, composto de uma única célula. E essa única célula ela é capaz de se alimentar, respirar, reproduzir, excretar e se locomover. Então, é uma única célula, mas é uma célula que desempenha diversas funções. E quais são as formas ativas dos protozoários? Em primeiro lugar, a gente tem o trofozoito, que é a forma ativa, né? A forma que vai se alimentar e se reproduzir. Em segundo lugar, a gente tem o cisto, que é uma forma vegetativa de resistência. Então, é uma forma que dá proteção àquela espécie. Então, o cisto ele tem uma parede e ele é capaz de resistir a variações de temperatura e de umidade. O gameta é a forma sexuada do protozoário. Então, a gente encontra no filo apicomplexa, como, por exemplo, na malária. E o oocisto ele é a forma resultante da reprodução sexuada. E dentro do oocisto tem o quê? Esporozoitos. E a gente pode encontrar oocisto tanto em fezes quanto em tecidos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de parasitas que nós vamos estudar, como por exemplo Trypanosoma cruzi, Leishmania infanto, Giardia lamblia, Entamoeba histolítica barra dispa, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, Plasmodium falciparum. E é importante a gente ver que essas espécies elas estão contidas em grupos. Então, cada grupo ele compartilha o quê? Uma característica em comum. Então, esse subfilo aqui, né, Mastigófora, ele é o subfilo de protozoários que tem flagelos. Já o Sarcodina são os protozoários de forma ameboide. Os eumintos são outros parasitas que causam doenças no homem. E a gente tem tanto espécie de vida livre quanto espécie parasitária. Vida livre é aquela que não precisa de um hospedeiro. Os parasitas estão compreendidos nos filos Plateumintes, Nematoda e Acanthocephala.
Segundo dados da OMS, 24% da população mundial, que compreende aí 2 bilhões de pessoas, estão infectadas por gel-eumintos, que são os ancilostomídeos, ascaris e tricúris. Então, se a gente for olhar, são muitas pessoas que estão infectadas por gel-eumintos, 24%. E qual que é a característica aí dos eumintos? São organismos multicelulares. E na fase adulta, geralmente, eles são visíveis a olho nu. E a forma adulta é a que se multiplica no hospedeiro, que no caso aí é o ser humano. Então aqui a gente tem uma figura com vários ovos de eumintos e também uma larva aqui. E os ectoparasitas, né, que são os outros parasitas que causam doença no homem, não provocam doenças intestinais. Então aqui é só para a gente exemplificar, né, os diferentes filos. Então a gente vai estudar schistosoma, tênia, ascaris, enteróbios, himenolepis, estrongiloides, ancilóstoma, vulqueréria, tricúris e fasciola. Então nós vamos começar agora pelas infecções causadas por protozoários. Então a primeira doença que a gente vai estudar é a giardíase. O agente etiológico é a Giardia lamblia. E ela infecta cerca de 200 milhões de pessoas ao ano, isso sintomáticas, no mundo inteiro. É o parasita entérico mais frequente. E qual que é a forma de transmissão desse parasita? Ingestão de cistos através de água e alimentos contaminados, ou seja, via oral fecal. E essa forma parasitária, né, ela abriga o duodeno e o jejuno. E nas fezes a gente pode encontrar tanto trofozoito quanto cisto. E a consistência desse material vai dizer qual que é a forma evolutiva que a gente vai pesquisar. Então, uma fezes, um material fecal diarreico, a gente vai encontrar um certo tipo, uma certa forma evolutiva. Já umas fezes formadas, outra estrutura. E o diagnóstico alternativo aí é o diagnóstico imunológico. Então aqui é só relembrando, né? O indivíduo ele vai fazer ingestão de água ou alimento contaminado com cisto. Então esse cisto lá no intestino delgado, ele vai se transformar num trofozoito. Esse trofozoito ele vai se multiplicar, vai provocar aí uma diarreia a princípio secretória. E para perpetuar a espécie, uma população de trofozoito também vai o quê? Encistar. E esse cisto vai sair nas fezes e vai reiniciar então o ciclo biológico do parasito. Então, qual que é o diagnóstico parasitológico para a giardia? Se a gente tem um material formado, a gente pode fazer método direto, né? Que é diluir com salina, colocar uma lâmina e uma lamina, uma sedimentação espontânea ou uma centrífugo-flutuação, que é o método de Faust. E a gente vai precisar sempre de quê? Um corante, o Lugol ou a hematoxilina férrica, para poder visualizar o quê? O cisto, que não é tão fácil assim de identificar. Então, esses corantes eles são essenciais para o diagnóstico de giardíase. E se a gente tem fezes diarreicas, a gente vai encontrar o quê? Trofozoito. Por quê? Se a gente tem diarreia, a gente tem aumento da motilidade. Então, aquele trofozoito ele é expelido antes de encistar. Então, ele vai aparecer no material. Só que ele degrada muito fácil, né? Ele vai perecer rapidamente. Então, ele vai ser destruído aí de 15 a 20 minutos. Então, o que a gente faz? A gente indica o paciente fazer uma coleta com conservante, que é o MIF, o SAF e o formol, ou o formol. Então, a gente
indicando para o paciente colher o material com o conservante, a gente vai o quê? Preservar aquela estrutura. Então, a gente vai conseguir identificar. Ah, mas o paciente chegou com um material diarreico, mas ele trouxe material a fresco. Ele demorou cerca de 3 horas para chegar no laboratório. Ou seja, a gente não vai encontrar trofozoito nenhum ali. Por isso que é muito importante a gente sempre falar para o paciente. Sempre procurar saber da história dele. Porque se a gente recebe um material sem saber a hora da coleta, vai lá analisar o material diarreico, né? A fresco, depois de muito tempo de coletado, né? Então a gente não vai ver o quê? Trofozoito nenhum. Então a gente tem que ter muita noção disso. A gente tem que saber as formas de diagnóstico, a gente tem que saber qual que é a forma que a gente vai pesquisar para a gente poder auxiliar no diagnóstico desse paciente. E o diagnóstico imunológico, né? A gente pode fazer o quê? Um ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, onde a gente vai pesquisar o quê? A presença de anticorpos. E vai o quê? Quantificar também esses anticorpos. E também temos o RIF, que é a reação de imunofluorescência indireta, onde a gente tem o quê? Uma lâmina. Essa lâmina ela já está sensibilizada com trofozoitos de Giardia. E aí a gente vai colocar o quê? O soro do paciente. Então, depois que a gente jogar o soro do paciente, se ele for positivo, esse anticorpo ele vai se ligar ao trofozoito de Giardia. Então, a gente vai usar o quê? Um anticorpo secundário com fluorocromo. E aí a gente vai levar no microscópio de fluorescência. Então, qualquer ligação antígeno-anticorpo vai gerar o quê? Uma luz. Então, aqui a gente pode ver, ó, a gente teve uma reação positiva, onde a ligação antígeno-anticorpo refletiu uma luz no microscópio de fluorescência. E se a gente não tem um anticorpo? Se a gente não tem um anticorpo, a gente não tem a ligação. Então, a gente não vê essa fluorescência no microscópio. Aqui está em vermelho porque a gente usa um corante para dar contraste entre o positivo e o negativo. Mas qual que é a desvantagem disso aí tudo? A gente tem uma baixa de sensibilidade e também uma baixa de especificidade. Então, não é um método tão indicado para diagnóstico. E o pior aí, a gente não sabe se a infecção é recente ou se é uma infecção passada. Porque a gente pesquisa ali o IgG, que é um anticorpo que permanece no sangue por muito tempo. Então, o paciente chega lá, o exame dele dá positivo, tá, mas ele está com giardia ou ele já teve giardia e curou, por exemplo. A gente não consegue saber. Então, esse diagnóstico ele serve para quê? Para critério epidemiológico, para formar dado epidemiológico. E quais são as formas evolutivas? A gente tem aí o trofozoito e o cisto. Então, o cisto ele é uma forma oval ou elipsoide. Ele tem cerca de 12 micrômetros de comprimento por 8 micrômetros de largura e de 0,3 a 0,5 de espessura. Então, ele possui uma parede cística que confere o quê? Resistência àquela forma. Então, essa forma ela é capaz de resistir à umidade e temperatura, inclusive a agentes químicos, como, por exemplo, desinfetantes. Então, no citoplasma, a gente vê o quê? De 2 a 4 núcleos, fibrilas longitudinais, que são essas aqui, ó, que no final vão virar o quê? O flagelo do trofozoito, e também corpos escuros, que formam meia-lua. Esse formato aqui da meia-lua vai dar origem ao quê? Ao disco adesivo. E aqui a gente tem 4 figuras, né? Sendo que 3 não estão coradas pelo Lugol. Então, se vocês repararem, nas que não estão coradas pelo Lugol, a gente mal consegue enxergar
a composição desse cisto. Então a gente não vê núcleo direito, mal vê as fibrilas, não está vendo corpo escuro. Mas olha quando a gente cora com Lugol, como que essa estrutura vai ficar. A gente vê claramente o quê? Os núcleos, a gente vê as fibrilas, a gente vê o corpo escuro aqui, ó, em forma de meia-lua. Então, olha a importância aí da gente usar um corante para o diagnóstico. E o trofozoito, né? É aquele que está lá no intestino delgado e ele vai ser responsável pela manifestação clínica do paciente. Então, ele tem um formato piriforme, né? Ele é em formato de pera e tem simetria bilateral, ou seja, um lado é idêntico ao outro. E ele tem 4 pares de flagelo, um anterior, um ventral, um posterior e um caudal. E a face dorsal desse trofosito é lisa e convexa, e a face central é o que? Côncava. E também a gente vê o disco de adesão, ou disco adesivo, né? Que é aquela estrutura que vai fazer com que a giardia se ligue ao epitélio intestinal. Então, abaixo do disco a gente tem os corpos medianos, e no interior do trofozoito a gente vê o quê? 2 núcleos idênticos, e eles são idênticos tanto do ponto de vista morfológico, quanto do ponto de vista genético, ou seja, eles têm a mesma informação genética. Então aqui a gente tem 4 figuras, sendo que 3 são coradas, né, por corans, como hematoxilina férrica ou GIMSA, e a gente vê direitinho, né, os flagelos, a gente vê o núcleo, a gente vê o corpo escuro, mas olha essa figura da esquerda aqui para vocês verem. Isso aqui é um trofozoito encontrado em fezes diarreicas. Então, olha a importância da gente ver detalhe, porque aqui a gente mal vê o flagelo, né? Núcleo a gente não enxerga, corpo escuro a gente não enxerga. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E provavelmente isso aqui está sem Lugol, porque está bem fraquinho. Então, olha aí, mais uma vez, a importância da gente auxiliar um corante para o diagnóstico. Por último, a gente vai falar sobre a amebise, que é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. E na epidemiologia, estima-se que cerca de 650 milhões de pessoas no mundo são infectadas com Entamoeba histolítica ou Entamoeba dispa, e que 10% desses pacientes tem a forma invasiva. Por que Entamoeba histolítica barra Entamoeba dispa, pessoal? Porque essas espécies são morfologicamente idênticas, mas elas são geneticamente e biologicamente distintas. Mas no microscópio de luz a gente não consegue ver diferença. E a E. dispar, ela tem caráter o quê? Comensal. Então, ela é responsável pelos indivíduos assintomáticos. Só que antigamente a gente não sabia qual que era qual. Então, essa estimativa une essas duas espécies. Mas a gente tem também populações de indivíduos infectados com Entamoeba histolítica que não têm sintoma. E qual que é a transmissão, né, desse parasito? A mesma coisa da giardia, ingestão de cisto maduro, né? Ingestão de água e alimento contaminado, via oral fecal. E o protozoário ele fica habitado lá no cólon, e o diagnóstico ele pode ser feito tanto de forma clínica, só que aí a gente tem uma dificuldade. Por que a gente tem dificuldade no diagnóstico? Porque a gente tem superposição de sintomas. Ou seja, um paciente com amebíase, ele pode ter um sintoma parecido com um paciente que tem uma salmonelose. Então fica difícil de identificar somente clinicamente. Mas aí a gente tem o quê? O exame laboratorial para poder auxiliar. Então, quais são os exames? O exame parasitológico de fezes, um exame imunológico ou então um teste genético.
Então aqui é só explicando um pouquinho para vocês, porque a amebíase a gente costuma falar que ela não é grave, né? Mas ela pode ser bem grave. Então a pessoa ela vai ingerir, né, uma água, um alimento contaminado com esses cistos maduros. Então quando chegar lá no intestino delgado, no intestino grosso, esse cisto ele vai o quê? Excistar e vai se transformar em trofozoito. Esse trofozoito, ele tem fatores de virulência que fazem com que ele se ligue à mucosa do indivíduo. Então ele produz uma enzima que degrada muco, ele produz outra enzima que ajuda ele a digerir matriz extracelular e assim poder invadir. Então, esse trofozoito ele pode invadir e provocar uma colite, né? Ou então até mesmo uma úlcera. E no caso da amebíase, a úlcera é chamada em botão de camisa, porque o trofozoito ele penetra na mucosa e ele provoca uma lesão longitudinal. Então, quando a gente vai ver, pela luz do intestino a gente vê um buraquinho, mas no interior ela provocou uma necrose longitudinal. E como ela provoca essa necrose, ela pode atingir a via hematogênica e provocar o que a gente chama de doença extraintestinal. Então ela pode ir para o fígado, para o pulmão, para o cérebro, mas o mais comum é o abscesso hepático amebiano. Então, olha o tanto que esse parasita pode ser perigoso, né, pessoal? Então, aqui a gente só tem uma figura para ilustrar a colite amebiana. Então, cada orifício desse é uma úlcera provocada pela entamoeba histolítica. E quando a gente vai ver por dentro, essa úlcera ela é assim, ó. Ela tem um crescimento, né, longitudinal. E aqui a gente tem outra figura de um abscesso hepático amebiano. Então aqui a gente vê um foco, aqui a gente vê outro foco, aqui outro. E por que, né, que tem vários focos? Quando o trofozoito ele atinge a via hematogênica, ele pega o quê? As veias mesentéricas, segue pela veia porta e aí eles podem chegar em vários locais do fígado. Então eles vão provocando o quê? Microabscessos, e esses microabscessos vão se fundindo e provocando o que a gente chama de abscesso hepático amebiano. Então ali tem o quê? Uma necrose de liquefação. E o paciente ele tem que drenar aquele líquido. Então, só para exemplificar a diferença entre as duas espécies, né, a entamoeba histolítica e a dispar. A entamoeba histolítica tem uma prevalência baixa, a dispar tem uma prevalência alta. No exame parasitológico, as duas são morfologicamente idênticas. A entamoeba histolítica fagocita muito hemácia, ao passo que a dispar pouca. E isso é usado para determinar o quê? A virulência dessas espécies. Porque quanto mais hemácia um trofozoito fagocita, mais virulento ele é, ou seja, mais dano ele pode causar. A entamoeba histolítica ela não tem restrição luminal, ou seja, ela pode invadir, e a dispar ela tem restrição luminal. Por quê? Qual que é a diferença? A entamoeba histolítica produz muito mais fator de virulência do que a dispar. Então, existem várias teorias e acredita-se que a dispar é o quê? Uma evolução, porque ela está aprendendo a sobreviver no hospedeiro. Então, ela também não vai invadir, a histolítica invade, e também não vai provocar amebíase extraintestinal. Já a histolítica vai provocar. Então, é uma espécie muito mais agressiva. Então, quais são os diagnósticos aí para amebíase?
A coleta ela tem que ser feita em dias alternados. Então, se o paciente ele emite fezes formadas ou pastosas, é aconselhado formol, MIF ou SAF. Se fezes líquidas ou diarreicas, Chaldin, SAF, entre outros. Então, se a gente trabalhar no laboratório e tiver que optar por um método, a gente vai escolher qual? O de amplo espectro. A gente vai pegar o SAF, que serve tanto para fezes líquidas quanto para fezes formadas. Então, se esse material está formado ou pastoso, a gente pode fazer uma sedimentação espontânea, uma flutuação em solução de alta densidade, que é o método de Faust, ou uma centrifugação em éter, que é o método de Rich. Então, às vezes, o médico pede uma sedimentação espontânea, dá negativo. Só que ele continua suspeitando de amebise. O que o médico vai fazer? Vai pedir um outro método. Ou então, a gente mesmo pode indicar isso para ele. Porque ele vai entrar em contato e vai perguntar se o exame está certo, porque o paciente tem muita clínica para amebise. Aí você vai falar com ele, olha, vamos pedir outro método, vamos pedir um método de Faust, que é muito melhor para identificar esse parasito. E se as fezes estiverem diarreicas? A gente tem que fazer o exame direto. 20 a 30 minutos, porque trofozoito perece facilmente. Então, se não for analisado imediatamente, esse material vai se perder. E a gente vai ver o que nesse material? Trofozoito e eritrofagostose. Então, a fagostose aí é importantíssima, porque a gente vai identificar o grau de virulência daquele micro-organismo. Quanto mais hemácia estiver fagostando, mais chance desse paciente ter uma amebíase invasiva ou até mesmo extraintestinal é. E os diagnósticos imunológicos, né? Então a gente pode fazer o ELISA, né? Que é o ensaio imunoenzimático, a reação de imunofluorescência indireta, hemoaglutinação direta, dentre outros. E quando é utilizado isso? Principalmente quando o paciente é portador de abscesso hepático amebiano. Por quê? Muitas das vezes os trofozoitos migram todos para o fígado. Então ele não vai aparecer no exame parasitológico. Mas se o paciente tem uma suspeita, né, tem uma hepatomegalia, né, então já tem uma clínica para abscesso hepático amebiano, o médico vai solicitar um diagnóstico imunológico. E o diagnóstico molecular, que é a reação em cadeia da polimerase, onde a gente vai o quê? Confirmar a espécie, né, se é díspar ou se é histolítica. Isso é importantíssimo, porque se um paciente tiver um abscesso causado por díspar, esse paciente ele tem que ser investigado, porque a díspar é uma espécie comensal, não é normal a gente encontrar, né? Mas já se tem estudos onde foi encontrado entamoeba díspar em abscesso hepático, mais associado com histolítica. Então tem outra história aí no meio, né? Existem teorias, tem gente que acha que a díspar, né, ela consegue exercer esse papel, ao passo que tem gente que acha que a díspar pegou o caminho da entamoeba histolítica, né? Então a entamoeba histolítica conseguiu atingir a via hematogênica e ela foi atrás. Mas é muito importante, principalmente para critério epidemiológico. Então aqui a gente tem o quê? Uma banda controle de díspar e uma banda controle de histolítica, em vermelho. Então a gente vai comparar cada coluna, né, que é uma amostra, com a banda controle. Então, na fileira 8, 9, 10, 11 e 12, a gente tem o quê? A espécie entamoeba díspar. Então, qual que é a morfologia, né? Então, a gente tem tanto a presença de trofozoito quanto cisto. O cisto ele é esférico ou oval. Ele apresenta de 8 a 20 micrômetros de diâmetro e sem coloração. Ele é um corpúsculo hialino, claro ou palha, refringente à microscopia óptica e tem núcleo pouco visível. Mas se a gente cora com Lugol, com hematoxilina, ele fica mais visível. Então a gente pode encontrar de 1 a 4 núcleos. Tem um cariossoma, que é central ao núcleo, e algumas regiões castanhas, que
que são reservas de glicogênio. Então, no Lugol, o estrofozoito vai ficar marrom e na hematoxilina ele fica o quê? Cinza azulado. E o trofozoito é uma forma ameboide, né, que emite pseudópodes. Tem de 20 a 40 micrômetros de comprimento, mas ele pode chegar a 60 no tecido. Então, ele fica muito agressivo quando ele invade. E a gente vê na parte central do núcleo o cariossoma. Então, aqui a gente tem uma figura corada por hematoxilina, duas na verdade. Uma por Giemsa e aqui por diaminobenzidina. E olha que interessante, cada ponto negro aqui dentro desse trofozoito é uma hemácia. Então, esse trofozoito e esse trofozoito estão praticando o quê? Eritrofagocitose. Aqui a gente também tem um, só que neste teste a hemácia se cora em vermelho. Então aqui a gente tem uma população de entamoeba histolítica e aqui de dispa. Então olha a diferença, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no mínimo 11 eritrócitos fagocitados. Aqui temos 2. Já na díspara a gente tem 1, ou seja, ela expressa menos fatores de virulência do que a histolítica. Aqui, só a título de curiosidade, a gente tem uma lâmina de abscesso hepático amebiano. E aqui foi feito o quê? Um teste imunológico chamado imunohistoquímica. Então, aquele fragmento ele foi parafinado e passou por uma série de reações, onde a gente queria detectar o quê? O antígeno, né, da entamoeba. Então, o anticorpo ele se ligou a cada trofozoito e, a partir daí, um anticorpo secundário associado com uma enzima gerou uma cor castanha. Então, aonde tem acastanhado aqui é um trofozoito de ameba. E aqui em volta a gente pode ver o quê? Que o parênquima está todo destruído. A gente não consegue nem identificar que isso aqui é um fígado. Então é mostrando mesmo que essas amebas elas têm um poder de provocar muita destruição em alguns casos. E aqui também, a título de curiosidade, um abscesso hepático amebiano induzido experimentalmente. Então isso aqui é um fígado de hamster e a gente tem uma lesão bem extensa. Isso é um abscesso hepático amebiano. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, tá ok? Um abraço para todo mundo.